aguardar o Frei Marcos para ele proclamar a palavra para nós. Frei, é com o senhor. Certo. Leitura do livro de Efésios 5, de 1 a 14. Sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Vivam no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós como oferta e vítima, como um perfume agradável. Fornicação, impureza e avareza não sejam nem assunto de conversa entre vocês, pois isso não convém a cristão. O mesmo se diga a respeito de piadas indecentes, picantes ou maliciosas. São coisas inconvenientes. Em vez disso, deem graças a Deus. E sejam certos de uma coisa: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, pois a avareza é uma idolatria, jamais terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém engane vocês com argumentos vazios, porque essas coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não sejais cúmplice deles. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso comporte-se como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Saiba discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras estéreis das trevas. Pelo contrário, denuncie tais obras. Dá até vergonha dizer o que eles fazem às escondidas. Porém, tudo o que é denunciado torna-se manifesto pela luz, pois tudo que se torna manifesto é luz. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Frei, agora nos abasteça com essas informações, com essa palavra linda. Que passagem bonita, né, Frei? Vem nos nortear, vem nos trazer tudo aquilo que Deus quer que aconteça conosco, né? Mas antes do senhor falar, deixa eu dar um beijo aqui, um abraço para esse povo que está clamando aqui pelo senhor, viu? Vamos lá. A Rogéria Ramos está falando: bom dia, Frei Marcos, paz e bem. A Thaisa Pamela está dizendo: sobriedade e paz. Bom dia, tio Nilson, saudades. Bom dia, Frei Marcos, sua bênção. Maria Eduarda Amaral está mandando um abraço também. Rogéria Ramos: saudade, Frei Marcos, sua bênção. Terezinha Souza: bom dia, tio Nilson, sua bênção, Frei Marcos. A Sandra Teixeira, Sandrinha, está dizendo sobriedade e paz. Heloísa Belaroni. A Cássia Morier e Frei Marcos, eu tenho que falar antes que ontem foi meu aniversário e eu recebi o melhor presente que um homem pode ter. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o Emanuel que está aqui conosco, viu? Meu grande irmão e amigo Emanuel. Eu recebi esse grande presente ontem de conversar muito, e o senhor sabe do que eu estou falando, com meu irmão Emanuel. E você, meu irmão, eu queria declarar que ontem conversar com você foi o melhor presente de aniversário que eu recebi, viu? Grande beijo no seu coração e beijo no coração da Valdirene também e da minha querida Ana Júlia, viu? E que bom que vocês estão aqui conosco. E o Emanuel tá falando aqui pra gente, viu, Frei? Eita, peraí só um pouquinho. E o Emanuel tá falando aqui pra gente, ó. Cadê? Deu pane aqui. Mas eu já entro já. Frei, vai lá, o senhor pode partilhar conosco aí que o celular deu pane aqui. Então, só o primeiro versículo já diz muita coisa, né? Quando São Paulo diz: sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Então, como cristãos, devemos procurar ter sempre como referência para a nossa caminhada o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Às vezes a gente se espelha muito nos outros, depois acabamos nos decepcionando, e muitas vezes já escutamos isso. Estamos na igreja,
por causa de Jesus. É Ele que somos chamados a imitar, seguir os seus passos. Então, quem está no processo de conversão, quem está na caminhada dos 12 passos da pastoral de sobriedade, você que está me ouvindo, que renunciou já a tantas coisas por causa do Evangelho, por causa dessa proposta que um dia lhe foi feito de mudança de vida, de abraçar realmente o Evangelho, sempre olhos fixos no Senhor. É Ele a sua força, a sua referência, a sua segurança na caminhada de sobriedade e de paz, nessa caminhada que a pastoral nos propõe de vida nova. E nós estamos vivendo um período maravilhoso que é a Quaresma, né? Quem está acompanhando a liturgia, quem está indo nas missas, você está sempre ouvindo esse apelo que o Senhor nos faz de conversão, de mudança de vida. Então, celebrar o 5º passo dentro da Quaresma não tem coisa melhor, porque já o nosso coração já está sensível a isso, né? Relembrando o que Jesus passou por nós, o seu sofrimento por amor a nós. Então, qual a resposta que demos a esse amor? Mudar de vida, se arrepender mesmo e procurar fazer uma confissão de excelência. O que é que eu digo confissão de excelência? De qualidade, sincera, transparente. Pare um pouco, reflita. Hoje já existe na internet vários exames de consciência que vai nos ajudar a filtrar, né, coisas que às vezes a gente não sabia. Tem muitas pessoas que não sabia que era pecado, não tinha consciência. Então, se faz tempo que não confessa, aproveita, faça um exame de consciência dentro dos 10 mandamentos. Procure ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo, que vai ali justamente lhe orientar dentro daquilo que nós ouvimos hoje da carta aos Efésios, quando ele vai dizer que somos filhos da luz, não das trevas. E ele vai citar as obras das trevas, a fornicação. Hoje em dia todo mundo acha natural. Antigamente, no passado, as moças eram expulsas de casa, eram humilhadas, porque perdeu a virgindade. Hoje as pessoas, as jovens dormem na casa com o namorado e está tudo bem. A fornicação passou a ser uma coisa natural, mas a palavra de Deus, Jesus diz que os céus e a terra passarão e as minhas palavras não passarão. Então, mesmo que a gente esteja acostumado com o pecado sendo esfregado na nossa cara quase todos os dias, mas que possa nos ter consciência, clareza de que não é a vontade de Deus para os seus filhos, para aqueles que querem realmente viver a busca da santidade. Então ele diz, a fornicação, a impureza, a avareza são coisas e assuntos, nem assuntos de conversa entre vocês. A gente não podia nem conversar sobre essas coisas, imagine a prática. Então que Deus nos dê a sensibilidade, a graça de fugir desses pecados, né? Ele vai dizer que são coisas inconvenientes. Diga-se de passagens. E ele lembra também da questão de piadas indecentes, picantes ou maliciosas. Então, principalmente no meio dos homens, isso é muito comum, né? No momento de trabalho, no lazer, ali se fala, se conta piadas. Então ele pede para a gente ser prudente nessas coisas e buscar realmente viver na luz. Então ele vai dizer que possamos viver como filhos da luz, e os filhos da luz praticam as obras dos filhos da luz. A bondade, a justiça, a verdade deve fazer parte do nosso cotidiano. Então eu convido a todos a buscar realmente fazer aquilo que temos aprendido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, mesmo que tenhamos nos acostumado com essas coisas, muitos que venham muitas propostas, ou achar que todo mundo faz, por isso eu me acho no direito de fazer, mas a pergunta é, Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? A Virgem Santíssima faria isso? O seu santo de devoção, que você procura imitá-lo, faria? Se não, a gente já sabe como devemos nos comportar. E depois, lembrando, né, hoje
esse tema de confessar, eu fico pensando quantas coisas a gente olha para o nosso passado e vê que erramos como filhos, como pais, como mãe, como esposo, como esposa, como padre, como amigo. E se não tivéssemos a oportunidade de pedir perdão, se tivéssemos que carregar esse peso por resto das nossas vidas. Então Deus é tão maravilhoso, misericordioso, amados, que nos dá uma chance de, reconhecendo as nossas faltas, poder voltar o coração para Ele, procurar um ministro dele e abrir o nosso coração e tirar do nosso peito todo o pecado, toda a dor, toda a mágoa por ter ofendido o coração de Deus e os irmãos. Na fazenda, quando eu morei, tinha um passo fazer um inventário de vida. Então eles tinham que escrever a história dele, tudo que eles fizeram, fazer um inventário. E depois que ele se deparava com toda a história, imagine se ele não soubesse o que fazer com isso. Só que o próximo passo era confessar isso a alguém. Aqueles que não são católicos procuravam o padrinho, alguém para desabafar e contar, partilhar. Mas aqueles que são católicos, eles tinham a oportunidade de fazer uma confissão. Então, além de partilhar, eles tinham a graça de serem perdoados. E olha que é diferente a confissão de alguém que está numa caminhada de igreja, que está há muito tempo, já nasceu no berço católico, e é uma confissão geral de alguém que viveu no mundo da drogadição, no mundo de pecado constante. Então, era maravilhoso, eu digo como sacerdote, poder ministrar esse sacramento para essas pessoas, porque eu sabia o efeito que isso ia provocar na vida espiritual dessa pessoa, na vida física, psicológica, porque Deus, ele, num sacramento, ele é como um cirurgião com um bisturi que vai tirando todo o câncer, todo o mal que está dentro de nós, porque o pecado é isso, é como se fosse um câncer que vai nos matando por dentro. E o Senhor é o nosso médico. Então, se você tiver essa consciência de quando vai ao confessionário, está indo ao seu médico, aquele que vai te curar de toda a dor que esse pecado está te causando, ou tirar o efeito que ele produziu na tua vida, te dando alívio, paz no coração, te dando liberdade de recomeçar uma vida nova. Então eu peço para você não ficar adiando a sua confissão, né? Não deixe para a última hora, porque acaba fazendo uma confissão mal feita, porque a fila é imensa. Então, prepare-se para esse passo, né? Prepare para esse encontro de amor, um encontro de reconciliação e de paz. Muitas pessoas têm pago psicólogos, psiquiatras, outros profissionais para lhe ouvir, porque aquilo que acontece na confissão, muitos buscam em terapeutas o alívio das suas angústias, das suas dores. Então o Senhor deseja que cada um de nós possamos experimentar diante do trono da graça, não um juiz que acusa, que pune, que dá penitência, né? Mas um pai amoroso que fica feliz quando um filho reconhece. Como os nossos pais ficam felizes porque você resolveu voltar para casa, resolveu reconhecer que estava errado, e ele acaba esquecendo tudo que nós falamos, a besteira que nós falamos, porque ele sabe que a alegria é maior de ver o filho ou a filha arrependido. Então Deus também, ele apaga, esquece o que nós fizemos, porque a alegria é imensa de saber que o filho que estava perdido foi encontrado e que estava morto, voltou a viver. Então que o Senhor nos dê a cada dia a humildade, porque confessar exige humildade de coração, simplicidade,
desejo realmente de vida nova e de libertação. No livro de Deuteronômio diz: diante de vós está a vida e a morte. Qual você escolhe? Se confessar é escolher a vida, é escolher Deus, é escolher a misericórdia, é escolher realmente mudança. Então, se você está na pastoral e não se confessa, sinceramente eu pergunto, você está buscando realmente viver uma vida nova? Não basta só nos arrepender dos nossos pecados. É preciso dar mais um passo, que é confessar. Então, se você está arrependido, está na caminhada, já não usa droga, já não faz tantas coisas que não faz há muito tempo, mas ainda não procurou um sacerdote, o seu processo está incompleto. Precisa buscar, porque em João 20, diz assim: dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então é o próprio Senhor que nos concedeu essa graça de, em nome dele, perdoar os pecados. Então, aqueles que não confessaram, que não declararam com humildade as suas culpas, não estão perdoados ainda. Mesmo que o pecado tenha sido há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é necessário fazer essa limpeza, né, essa purificação através do sacramento. Então, que Deus possa conceder a todos nós essa graça de decisão tomada, dizer o que eu estou esperando, se eu tenho um Deus que me ama, que não me condena. Quando ele falou para a mulher adúltera: onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Então, o sacramento da confissão é o único tribunal onde o réu se declara culpado e é absolvido. Eu sempre gosto de falar isso, porque isso é extraordinariamente maravilhoso se ouvir, né? Um Deus que não se alegra com a morte do pecador, não se alegra com o mal daqueles que erram, mas deseja a sua conversão. E eu, quando visitei a Papuda, nas minhas primeiras celebrações lá, eu ficava encantado por justamente ver pessoas condenadas a 20 anos ou mais, mas eram homens livres, porque as grades não prendiam eles mais. Eles tinham consciência que tinham que pagar a pena deles aqui, mas viviam lá dentro como homens livres em Deus, perdoados, reconciliados, cheios do Espírito Santo. E tem tantas pessoas que estão aqui fora que se consideram livres, mas estão mortos, estão no pecado, estão nas trevas. O Senhor nos chama: vinde à luz. Então a palavra forte para nós hoje é: desperta tu que dormes. Você que está na igreja, nós que estamos na igreja, mas não estamos atentos a revitar o pecado, ou quando pecarmos, buscarmos a reconciliação, podemos ser surpreendidos no dia em que estivermos diante do nosso Deus, se eu não realmente estiver reconciliado, preparado para esse encontro com Ele, e a cada dia o Senhor nos dá essa chance. Então, não dê desculpas. Eu vejo muitas pessoas dizendo: porque na minha paróquia não tem confissão, os padres não querem. Quem tem necessidade vai atrás. Tem pessoas que saem, vai para outros países atrás de médico, vão para outros lugares para estudarem, vão para outros países fazer medicina, porque o sonho é fazer medicina. Então, dá um jeito quando querem. Então, se você de fato estiver necessitando, como o ar que você respira, você vai combinar com um sacerdote, você vai atrás em outra paróquia, mas você vai fazer a sua confissão e cumprir com aquilo que seu coração deseja, que é estar em paz com o seu Senhor. Então, desde já, quero agradecer a todos os sacerdotes que se colocam à disposição
sabendo, porque mais do que ninguém, nós padres sabemos da importância que é o sacramento, e por isso eu convoco a todos os padres a ficarem dando de bobeira, né, nesse sentido, assim, à disposição mesmo, se colocar para que as pessoas possam encontrar essa paz que tanto procura, que o mundo não oferece. Então, que Deus abençoe a todos os padres confessores que estão sempre atentos a essa necessidade das suas ovelhas e que possamos também aprender. Eu digo que eu aprendo muito no confessionário. Um dia eu escutei alguém dizer assim, que Deus criou o sacramento da confissão para salvar a nós padres, né? Porque a gente vê quanta gente lutando realmente contra o pecado, quantas pessoas santas, né? Que têm realmente se indignado com uma vida de pecado, que querem realmente Deus a cada dia e têm buscado através dos sacramentos, na Santa Missa, na Palavra de Deus. Então, também outra coisa que eu quero reforçar, que a nossa fé não é pecadocentrismo, né? O pecado no centro, é cristocêntrica. Então, não fique preso ao seu passado, aos seus erros, aos seus pecados. Busque crescer nas virtudes. Cresça na graça, no amor e na bondade de Deus. O mundo pode olhar para o seu passado, as pessoas podem ficar ali julgando, mas Deus olha o hoje, o seu hoje, aquilo que você tem buscado com coração sincero para viver. Então, não fique se martirizando. Tem pessoas que se confessam todas as vezes que encontram um padre novo, ela conta o pecado do passado, conta a sua história. Não precisa. Você não precisa ficar remoendo os erros, mas buscando viver sempre a novidade do homem novo, cheio do Espírito Santo, batizado e chamado para a missão de levar Jesus, né? E que quando for falar do passado, seja para dar testemunho, né, exortando, iluminando, para que outros jovens não possam cair na mesma desgraça, né? Então a gente aprende com o testemunho, mas não me sentindo inferior ou pequeno. Não, Deus é amor. Então que esse dia seja um dia de tomada de decisão. Confesso os meus pecados, peça perdão a Deus, peça perdão aos irmãos, aqueles que um dia você ofendeu, porque com certeza isso faz bem. Às vezes eu escuto pessoas dizer assim, quando alguém pede perdão para ele, não, quem deve perdoar é Deus, eu não sou Deus. Mas nós rezamos no Pai Nosso, perdoai os meus pecados assim como nós perdoamos. Então eu posso perdoar também as pessoas que um dia me ofenderam. Isso não é querer ser Deus. É necessário para que o outro se sinta paz, que você possa trazer essa paz ao coração do outro, dizendo, em nome de Jesus eu te perdoo, irmão, você não me deve mais nada, fique em paz, né? Mas que seja também uma palavra dita de coração, né? E também é necessário pedir perdão a Deus e ao irmão, caso tenhamos oportunidade de pedir perdão a essas pessoas que um dia nós magoamos, ferimos, traímos. Quantas coisas acontecem que é necessário para que a paz reine entre nós. E sejamos sinal da presença do amor de Deus, né? Deus nos abençoe a cada dia. Tio Nilson, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de partilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos ouvintes. Um grande abraço ao Frei Hamilton. Quero também mais uma vez lhe desejar um aniversário cheio de graças, vitórias, muitas almas, e que você possa alcançar ainda com essa vida que Deus lhe deu e dê muito mais para frente, porque admiro o seu trabalho, a sua sede de levar essa mensagem àqueles que necessitam. Te amo muito e que possamos ainda trabalhar junto um dia. Grande abraço. Esse é o meu sonho, é continuar perto do Senhor, mesmo que seja virtualmente, mas estar com o Senhor, Frei, é sempre